Ei, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu estou vindo aqui hoje para poder falar sobre a questão da TPV eletrônica. Esse vídeo, claro, é destinado aos meus clientes da P-Consult. Bom, gente, a TPV eletrônica é um documento que é obrigatório ser apresentado pelo cliente, pelo usuário do serviço da ECV, quando o motivo da vistoria é a transferência de propriedade, correto? E aí nós temos diversas discussões de pessoas que entendem que o cidadão pode apresentar a TPV eletrônica impressa, mas com assinaturas realizadas pela plataforma GovBR. E isso tem causado muita confusão e eu estou aqui para mostrar para você qual é a fundamentação legal da forma correta de você aceitar esse documento quando estiver fazendo uma vistoria de transferência de propriedade e for a você apresentado uma TPV eletrônica com assinatura no GovBR. Bom, eu estou colocando na tela para você, primeiro aqui, o primeiro documento que traz aí o embasamento para tudo que nós estamos falando de ATPV eletrônica, que é a resolução do CONTRAN, número 809, lá do ano de 2020. Foi nessa resolução que se criou a possibilidade de os DETRANs dos estados, os órgãos executivos estaduais de trânsito, disponibilizarem a ATPV, ou seja, a autorização para transferência de propriedade, em formato eletrônico. E o que eu quero já de cara mostrar para você, até para esse vídeo não ficar muito longo, é o artigo 17º. Então, vamos diretamente lá para o artigo 17º. O artigo 17º diz assim: na versão impressa, a ATPV eletrônica deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade. Bom, gente, se eu quisesse parar esse vídeo por aqui, acho que já estava suficiente, não é mesmo? A resolução do CONTRAN, ela é muito clara. Ela diz explicitamente que se eu, cliente da ECV, te apresento a TPV no formato impresso, para que esse documento tenha validade jurídica, assinaturas à caneta do comprador e do vendedor, reconhecido em cartório por autenticidade. Ou seja, não há nenhuma margem na resolução do CONTRAN para que se aceite a TPV impressa com assinatura GovBR. Vamos além. Agora eu quero ir no site aqui do Estado, transitomg.gov.br. Quando nós vamos no site do Trânsito MG para ver lá, registrar intenção de venda de veículos, lá no finalzinho dessa página eles nos mostram lá, olha lá, legislação, resolução do CONTRAN 809, essa que eu acabei de ler para você, e uma portaria do então DETRAN, número 2155 de 2020, e nessa portaria daqui a pouquinho eu vou abrir para você e nós vamos ler lá o artigo 3º, tá? E aí, veja o que está escrito aqui, gente. Após o registro e emissão da intenção de venda, física ou digital, é necessário apresentar o ATPVE de forma impressa nos canais de atendimento. Ou seja, esse cidadão que está transferindo um carro, ele terá que apresentar a TPV de forma impressa. E aí a resolução do CONTRAN diz que, de forma impressa, tem que ser assinatura à caneta com reconhecimento de firma no cartório por autenticidade, gente. Então, não há nenhuma dúvida de que nós, na ECV, ao aceitarmos uma TPV impressa, esse documento tem que ser com assinatura à caneta, ok? Vamos agora lá na portaria do DETRAN, essa que ele está fazendo referência aqui, a 2155 de 2020. Olha o que ela diz aqui no artigo 3º. Diz assim: para os veículos cujo CRV-E tenha sido emitido a partir da vigência da resolução 809, essa que nós estamos falando aqui, o vendedor alienante do veículo deverá providenciar, dentre os canais de atendimento disponíveis, a emissão da ATPV e fornecer os dados corretos do comprador adquirente sob sua responsabilidade, formalizando-se em seguida a assinatura em meio eletrônico ou físico e o reconhecimento de firma nos termos regulamentares para viabilizar a transferência de propriedade. Então, aqui, mais uma vez, ele fala que reconhecimento de firma nos termos regulamentares, correto? Ah, mas aí, Eduardo, aqui ele está falando de assinatura em meio eletrônico. Claro que ele está falando em assinatura em meio eletrônico.
Vamos botar lá na resolução do CONTRAN 809, voltei com ela para a tela aqui, ó. Vamos ler aqui o que diz o artigo 16º. Ele diz o seguinte: quando ambos, proprietário vendedor e comprador, possuírem os requisitos necessários para a assinatura eletrônica da ATPV e o preenchimento e a assinatura poderão ocorrer nos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados que disponibilizarem esta funcionalidade, de acordo com a Lei Federal 14.063. Minas Gerais não disponibilizou essa funcionalidade para que, na transferência de propriedade de um veículo usado, seja assinado de forma eletrônica. Isso existe apenas para os veículos 0 quilômetro, tá? Que é um outro sistema que se chama RENAVE. E aí, gente, para terminar de esclarecer, qual é a sua função quando você pega um documento, seja a ATPV ou o CRV? Você tem que garantir o quê? A autenticidade e originalidade daquele documento. É essa a sua função. Então, esse documento, primeiro, tem que ser original e as assinaturas têm que ser válidas. Um documento impresso, para que você consiga validar a assinatura dele, é só com o selo do cartório. Como é que eu vou validar um documento eletrônico, gente, impresso? Não existe isso. E mais, eu vou mostrar aqui para você. Se ainda assim alguém insistir a você que você deve aceitar um documento impresso com assinatura GovBR, você vai fazer a seguinte pergunta a ele: cidadão, então me diz como que eu vou garantir a autenticidade desse documento em meio físico, impresso? Porque um documento eletrônico assinado eletronicamente é o que nós chamamos de documento nato digital. Eu só consigo validar a autenticidade dessas assinaturas com o próprio arquivo eletrônico, com o próprio arquivo nato digital. E para isso existe, então, quando assinado pelo GovBR, este site, validar.iti.gov.br, onde para que eu possa validar esse documento, eu tenho que escolher o arquivo, eu tenho que ter o arquivo eletrônico para subir aqui e ele validar e me dizer se aquelas assinaturas são verdadeiras ou não. É por isso que não tem como nós aceitarmos uma versão impressa com assinatura GovBR. Ficou claro, gente? Sei que nem todo mundo vai concordar com isso que eu estou dizendo, mesmo com tanta demonstração da legislação, eu sei disso, tá? Entretanto, o meu papel enquanto seu consultor é te orientar dentro daquilo que é o correto de ser feito, aquilo que é o caminho seguro para que você amanhã não sofra nenhum tipo de punição, né? Claro, fica a seu critério se você vai entender dessa forma e ouvir o que eu estou te dizendo, mas eu te peço, né, considere essa orientação que eu estou te trazendo para que a gente evite problemas de amanhã sermos punidos por alguma questão de descumprimento. Aí você também pode dizer, ou alguém vem te dizer, mas o regulamento técnico está falando em assinatura digital. Sim, está falando em assinatura digital. Vamos lá no regulamento técnico? Página 13, item 2 do item 3.2. Ele diz aqui: nos casos impressos por papel moeda anteriores ao mês de março de 2021, se ainda houver, ou a TPV eletrônica, ambos com firma reconhecida, seja na forma digital válida ou por autenticidade das assinaturas. Forma digital válida, gente. Qual é a forma digital válida que a resolução do CONTRAN 809 diz lá no artigo 16º? Quando esse documento é assinado por meio de sistemas ou da Senatran ou da 7MG, que nós não temos isso para transferência de veículos usados. Correto, gente? Bom, era isso que eu queria ajudar nessa orientação e, claro, fico aqui à sua disposição para a gente poder trocar alguma ideia e debater sobre esse assunto, tá bom? Um abraço para você e até a próxima.